Olá, bom dia. Vem com mais um Deus em Gotas aqui no nosso dia. E hoje caiu na Bíblia Neemias 13, falando aqui que Neemias remove diversos abusos. Quando Neemias chega na casa de Deus, né, nas câmeras, estavam todas invadidas, né, por amonitas, moabitas, que eram pessoas que eram contra as leis divinas. E eles profanavam esse templo de Deus lá dentro das câmeras. Então Neemias veio para restaurar tudo isso. Então ele colocou o quê? Ele tinha mercadores que vinham durante o sábado, que é sagrado para eles. Ele proibiu a entrada dos mercadores aos sábados, ninguém trabalhava aos sábados. Ele colocou guardas novamente, porque os guardas do templo que recebiam os dízimos, eles não estavam recebendo os dízimos mais, as pessoas deixaram de pagar o dízimo. Então eles tinham que trabalhar nos campos para se sustentarem e aí deixarem de lado a casa de Deus, o templo, os cuidados com a casa de Deus. Então ele restaurou também o dízimo para que esses guardas ficassem ali no templo de Deus, cuidando do templo de Deus. E tirou várias ofertas de incenso dos moabitas, amonitas, limpou, purificou o templo de Deus também. E ele proibiu então eles trabalharem aos sábados, porque muitos deles, judeus, tinham casado com as amonitas, mulheres amonitas, moabitas, e eles tinham crianças que nem falavam judaico. Então ficou assim, estava uma bagunça o templo de Deus, onde Neemias veio com tudo, com firmeza, e ali ele restaurou o templo de Deus. Então sempre Neemias foi muito correto aos olhos de Deus, ele que reconstruiu Jerusalém, porque estava totalmente destruído Jerusalém, e ele que veio com as pessoas certas e reconstruiu Jerusalém. Então aqui fala nessa passagem que ele remove diversos abusos, até dos grandes senhores, dos ricos que faziam aquele comércio, né, naquela época, né, ali dentro do templo de Deus, que não era o correto. Aí ele tirou os nobres, né, que eles estavam fazendo ali, profanando no dia de sábado, trabalhando, comercializando no dia de sábado. Os levitas, pediu aos levitas que se purificassem, vestissem a guarda novamente para guardar a casa de Deus. E aqui também tinha visto aqueles homens que tinham casado com as mulheres. Então ele simplesmente afastou aquele povo dali, dizendo: aqui não, a casa de Deus nós vamos levar, purificar e levar as ofertas ao altar de Deus, as ofertas reais que são bem-vindas aos olhos de Deus. Então sempre Deus se agradou muito de Neemias. Neemias sempre foi muito ordeiro, né? Muito fiel a Deus. Então o que essa palavra nos traz hoje de exemplo? Que não adianta você viver falando em Deus, rezando, falando com Deus, cantando louvores, indo a igrejas, indo a templos, e você não seguir a palavra de Deus. Porque quando você segue a palavra de Deus, aquilo que está bagunçado, você arruma para que venha a entrada das bênçãos divinas em sua vida, da purificação de Deus na sua vida. E quando nós falamos em Deus, né, nós temos que entender que é um ser sagrado, é aquele que nos traz a vida. E tudo que você vê, né, é feito por Deus. Então, quando você tem o teu lar, bagunça dentro do seu lar, dentro da sua casa, guarda-roupas bagunçado, banheiros sujos, né, pias ali cheias de louça, coisas assim, tudo bagunçada, sabe? Que você vê que não tem nada em ordem, as roupas fora do lugar, sapatos fora do lugar. Ali é um templo, é o teu templo. Ali, se você reza a Deus, ali tem que estar purificado, tem que estar limpo, tem que estar organizado. Porque quando você não tem organização no seu lar, nas suas coisas, né, no seu trabalho, que está tudo bagunçado, você não sabe onde você pôs aquilo, você não sabe onde está aquilo, não tem as pastas corretas, não tem os lugares certos, com carinho para você guardar, porque ao mesmo tempo da bagunça, ao mesmo tempo da organização. Concorda comigo? Então, como que Deus entra na bagunça? Vocês imaginam Deus sendo uma bagunça? Não. Deus é correto, Deus é certo, Deus é justo, Deus fez tudo perfeito. Ele não tá com árvore ele não deixou a árvore nascer de ponta cabeça, ele não deixou a água ficar parada em cima, ele não deixou você sem o ar, porque se ele fosse bagunçado, a gente não respirava, porque ele esqueceu do ar. A gente não teria que comandar, porque a terra seria água.
né? A gente não teria como falar um com o outro, né? Porque aí nós não ia encontrar eles, porque não teria luz para a gente enxergar outra pessoa ou para a gente ver o que ele fez. Então Deus é todo perfeito. Deus faz tudo perfeito para todos nós, né? Nós é que complicamos. Então, se você tem a tua casa, haja como se ela fosse um templo de Deus. Porque o templo de Deus é organizado, tem regras, tem ordem, né? Dentro da sua casa tem que haver disciplina, as pessoas têm que te obedecer dentro da razão do que? Não estou falando dizer amém a você, mas dentro do justo, dentro das regras, dentro da disciplina, dentro do respeito, tem que haver, porque onde tem Deus, para ele entrar, tem que ter essa purificação, essa limpeza. Então, assim, isso aqui vem falar muito pra gente sobre respeito. Neemias era um homem de Deus, um homem que veio com firmeza, com garra, um homem que veio ali enfrentar várias outras pessoas que estavam ali abusando do templo de Deus há muito tempo. Então ele entrou com garra, ele entrou com firmeza, ele entrou com justiça e fez em nome de Deus e deu certo, né? Ele limpou o templo, ele restabeleceu a ordem, ele purificou todo ali, trazendo as pessoas certas no altar de Deus e todas as ofertas corretas no altar de Deus. Então esse é um grande exemplo de liderança. Então quando você fala em liderança, você tem que ter em tudo que você está fazendo as coisas no prumo, as coisas corretas, né? Se tem pessoas ali profanando, você tem que chamar a atenção, você tem que corrigir, então você tem que expulsá-las, se elas não querem correção. Tem pessoas que estão ali bagunçando, fazendo desordem no seu ambiente de lar, no seu ambiente de trabalho, você tem que chegar na pessoa com firmeza, porque é ali que Deus age, é com firmeza, não é com violência, é com firmeza. Quando você fala em violência é uma coisa, firmeza é outra, né? Você sendo justo e colocar tudo em ordem, isso é onde Deus entra. Agora não adianta você estar bem arrumados, com terno, gravata, uma mulher bem vestida com salto alto, perfumada, cabelo feito, maquiagem, tudo certinho, e a sua casa está, o seu lar está uma bagunça, né? Você vai olhar lá, tá tudo fora do lugar, né? E nada, não acha, aquele guarda-roupa abarrotado de roupas, aquelas coisas que você não doa, que você não faz fluir energia dentro da sua casa. Então isso é o templo de Deus. Como que você vai oferecer algo para Deus sendo que está tudo uma bagunça? Então se você está realmente com Deus, Neemias traz esse recado para nós aqui. Vamos nos purificar e vamos ter firmeza no que estamos fazendo, porque um grande líder, uma grande líder, ela tem firmeza no que ela está fazendo, ela tem paciência, ela tem disciplina e equilíbrio para lidar com toda a situação que está bagunçada. Então Deus aqui nos alertando, nos trazendo a entender que com Ele é sabedoria, é fé, é paz e é ordem. Então, quando tem ordem, tem progresso, que nem a nossa bandeira, né? Ordem e progresso. Porque se você não tem ordem, como no Brasil não está progredindo, é que não está tendo ordem dentro da política, né? No caso do Brasil, porque nós poderíamos ser o primeiro mundo, né? Então, infelizmente, o Brasil ainda não se achou há anos e anos e anos, né? Que o Brasil não se acha. Então, infelizmente. Mas o mundo está passando por tudo isso, acho que já estava escrito isso tudo na Bíblia, que a gente tem que passar, mas grandes líderes como Neemias teria colocado isso muito certo, nos lugares certos, corretos, um homem de Deus que veio para colocar tudo no lugar. Então Neemias nos mostra aqui que tem que ser com regra, com respeito, com disciplina, né? E principalmente com temor a Deus, porque quando temem a Deus, né? Porque Deus é o grande homem, é o grande ser, a grande divindade que existe nesse planeta. Então tudo que ele quer vai se construir, e se ele não quer, vai se destruir. Então coisas estão acontecendo com pessoas aí, é porque estão fora das regras de Deus, não tem o temor a Deus e não tem a disciplina dentro do seu lar e quer que Deus entre, e Deus não vai entrar, porque não tem coisas quebradas, coisas bagunçadas, coisas sujas, estragadas,
é onde Deus não vai estar. Ali são outros seres que habitam, mas não a presença divina, nunca a presença de Deus. Então aqui fica um alerta para a gente remover abusos, porque tem diversos abusos acontecendo na tua casa, no teu trabalho, e você não está aí observando e nem reagindo. Então reaja com firmeza, com liderança, que nem Neemias, com limpeza, né? Purificando esse lugar que você está. Esse é o recado da semana. Então purifiquem e sejam firmes no teu lugar para Deus entrar, para Deus poder fazer morada, para Deus poder fazer o milagre da transformação aí na sua vida. Grande beijo no coração. Uma semana abençoada para vocês e todos os seus familiares. Fiquem com Deus. Deus abençoe.